dia. Vamos pensar essa última mensagem do ano, naquilo que normalmente a gente começa a refletir, né, nas resoluções para o próximo. A gente não pensa nisso? Então vamos pensar em algo juntos aqui, que pode nos ajudar a glorificarmos a Deus também nessa área, né? Podemos ter uma vida centrada naquilo que Deus quer para nós. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor por nós. O Senhor nos conduziu nesse ano todo dentro da Tua vontade. Com certeza aproveitamos mais ou menos, dependendo da confiança que tivemos em Ti. Confiança na Tua palavra, em seguir, em resolver viver do Seu jeito, não do nosso. E o Senhor está nos dando mais oportunidades, com certeza, de crescermos, de nos deleitarmos no Senhor Jesus, admirarmos a vida dEle, querermos a vida dEle, sendo a nossa como maior do que tudo, e pedimos que o Senhor nos ajude a tomarmos decisões que vão fazer com que a gente diminua e o Senhor cresça em nossa vida. Te agradecemos por podermos nos reunir na Tua presença e aprender também com a vida de outros homens, outros pecadores, assim como nós, que também aprenderam a crescer baseados na Tua palavra. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Que nossas resoluções de ano novo reflitam a Deus em nós e para outras pessoas, para o mundo. Nessa época a gente pensa nisso, né? A gente, pelo menos cristãos que querem crescer, é um tempo que normalmente a gente usa para autoavaliação, e toda autoavaliação vai levar a gente a uma autocorreção, de acordo com a Bíblia. Isso é o normal da vida cristã. Se a gente não tem o que mudar, ou é porque a gente não é cristão, ou porque não estamos levando a sério o processo de transformação que Deus está fazendo em nós. Mas, entendendo que nós queremos isso, então, vamos pensar junto um pouquinho, tá bom? Trecho de Romanos 8, Romanos 11, 33 até 12:2, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? E a resposta é ninguém, certo? Ninguém chegou nesse nível, ninguém pode chegar. O pecador não pode entender Deus plenamente. Deus é muito superior a nós e a nossa capacidade de compreendê-lo de maneira absoluta. Mas Ele se revelou, e aqui nós temos o hino de exaltação a respeito do Evangelho que Deus preparou, executou, cumpriu e do qual nós somos beneficiários. Nós fomos reaproximados a Deus
pelo plano perfeito que ele fez, incluindo o sacrifício de si mesmo em nosso lugar. Então, no versículo 36, Paulo conclui esse hino dizendo: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, mostrando que o evangelho, o foco de tudo que foi explicado nos 11 capítulos de Romanos, é Deus, é a glória de Deus, é Deus estar no centro de tudo que ele criou, incluindo ou principalmente da vida das pessoas, especialmente dos salvos. E em seguida, a gente sempre lembra que as marcações do Novo Testamento são marcações colocadas para nós, a partir de uma certa data na história da igreja, mas isso não era assim no texto original. Romanos 12 é a continuação, então, assim, o que nós fazemos, então, em virtude do que Deus fez. E aí tem o 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, por causa de tudo o que Deus fez por nós, por causa do evangelho que nos salvou, por causa da graça de Deus que nos alcançou, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que são vistas de maneira melhor no evangelho, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, essa apresentação, essa dedicação, esse compromisso de, uma vez alcançados, viver daí por diante para Deus, para a glória de Deus, por meio do poder de Deus, como ele diz no versículo 36, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com esse mundo, com esse sistema antagônico a Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas percebe, tem critérios para isso, não é? Ter a mente transformada pela Bíblia e a vida transformada pela obediência à Bíblia. E aí a gente experimenta o que, a vontade de Deus se cumprindo, e 2025 acontecendo de maneira melhor diante de Deus. Percebe que esse trecho mostra que o Evangelho conduz o salvo a adorar a Deus. É isso que Paulo fez. O Evangelho nos impressiona com o poder e a sabedoria de Deus. Como é que Deus pôde pensar e executar um plano tão perfeito, resolvendo o pecado e ao mesmo tempo continuando como justo. E o Evangelho nos faz querer viver somente para exaltar a Deus. Esse trecho mostra isso. O Evangelho, percebe, também torna a pessoa cristocêntrica. Uma pessoa cristocêntrica é aquela pessoa cujos planos submetem ela mesma aos planos sábios que Deus revelou a ela nas Escrituras. Isso é uma vida cristocêntrica. Então, uma vez que eu sou agora de Jesus, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou dele, ele me comprou, e se eu quiser viver para mim mesmo, eu estou roubando o que Jesus comprou, que é a minha vida. Então, essa pessoa agora vive dedicada, ela quer viver, o cristão quer viver dedicado ao plano de Deus, quer se submeter ao plano, porque ele já reconheceu no Evangelho que foi a maior demonstração de sabedoria, então não tem outra forma de viver. Fala assim, eu vou viver dessa forma, essa maneira mais sábia de viver é por meio do Evangelho também daí por diante, vivendo como Deus preparou para mim. Ok? Agora a gente vai pensar em algumas coisas daqui a pouco, muito interessantes. Na verdade eu vou só ler, porque são muitas. Vindas de um homem que se chama, já faleceu, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor americano que procurou submeter a sua vida rigorosamente aos planos de Deus.
Para isso, ele estabeleceu para si mesmo 70 resoluções. Em 2 anos da sua vida, ele separou para estabelecer essas 70 resoluções que para ele se tornaram seus critérios pessoais, uma forma prática de autoavaliação e de correção, que semanalmente ele visitava aquilo, para perceber se a sua vida estava de acordo com a Escritura. E a fim de obter o máximo de certeza possível, de um pecador, poder viver de forma sábia, ou seja, cristocêntrica. Jonathan Edwards nasceu em Connecticut, nos Estados Unidos, 5 de outubro de 1703, é um daqueles pregadores puritanos, e faleceu em 22 de março de 1758. Percebe? Uma vida de 55 anos. Ele foi um pregador congregacional, da igreja congregacional, um teólogo calvinista e missionário aos índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-americanos. Tem muitas obras de Jonathan Edwards, que são referência nos Estados Unidos. Ele foi bisavô de um dos presidentes americanos. A linhagem que Deus começou a formar a partir da vida não só desse homem, mas da sua família que vinha antes. É interessante estudar isso, porque há muitas pessoas assim, com caráter aprovado na sua linhagem. Criado em um lar evangélico, seu pai sendo um ministro do evangelho na igreja congregacional, isso estimulou sobremaneira, desde o início da sua vida, a um grande fervor espiritual, tendo já desde a meninice grande preocupação com a obra de Deus e com a salvação de almas. Ele começou a estudar latim aos 6 anos de idade, e aos 13 já era fluente em grego e hebraico. Com 10 anos escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma, e aos 11 escreveu um excelente texto sobre as aranhas voadoras. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos, ingressou na Universidade de Yale, de fundação dos puritanos, em New Haven, e em 1720 obteve o bacharelado, iniciando em seguida os seus estudos teológicos nessa mesma instituição, obtendo o mestrado em 1722. Em seguida, assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Não estou falando isso interessado nos títulos, mas eu fiquei pensando bastante como uma geração é diferente da outra, Aos 13 anos, saber grego e hebraico de maneira fluente para estudar a palavra de Deus, e eu aos 54 não sei. E uma geração que hoje vive gastando na sua adolescência ali, a vida num TikTok da vida que não serve para porcaria nenhuma, só para piorar a sua vida, e uma pessoa dessa gastando a sua vida em se dedicar ainda mais a um fervor espiritual para Deus. Não é à toa que os resultados são completamente diferentes. Ele foi uma pessoa que foi um dos iniciadores de um colégio nos Estados Unidos, em Princeton, que hoje é a Universidade de Princeton. Começou como cristão, essa universidade. Várias, na verdade, começaram assim nos Estados Unidos. Em 1750, depois de pastorear a igreja congregacional de Northampton por 23 anos, ele entrou em conflito com famílias poderosas que foram contrárias a seus esforços de limitar o acesso à ceia do Senhor a pessoas que professavam abertamente a graça redentora, e também por tentar disciplinar os jovens pelos livros ruins que tinham. Então, ele entrou em conflito ali na igreja, por querer que a ceia fosse dada somente a salvos, e por ajudar os jovens a ler coisas melhores do que eles liam naquela época, coisas que edificavam. Então ele foi despedido pela igreja, e em seu sermão de despedida disse, tinha 8 filhos, com a sua esposa. No sermão de despedida ele disse, quero exortá-los sinceramente, para o seu próprio bem futuro, que tomem cuidado daqui em diante com espírito contencioso,
Se querem ver dias felizes, busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. 1 Pedro 3, 10 a 11. Que a recente contenda sobre os termos da comunhão cristã, tendo sido a maior, seja também a última. Agora que lhes prego o meu sermão de despedida, eu gostaria de dizer-lhes, como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, em 2 Coríntios 13, 11. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Isso foi o seu sermão de despedida, mas é interessante porque a igreja o despediu no começo do ano ali, e ainda pediu, quando não tinha pregadores disponíveis, para ele voltar e pregar, mesmo tendo sido despedido, e ele foi fazendo isso. Depois de expulso, Edward e sua família ficaram sem renda. Ele foi convidado a ser pastor em uma missão de fronteira em Stockbridge, Massachusetts. Providencialmente, o que parecia uma derrota acabou se tornando o período mais produtivo da sua vida. Foi aí que ele escreveu mais. Em 1758, com a saúde em declínio, substituiu um outro pastor aqui, como presidente da faculdade de New Jersey, faculdade que hoje é a faculdade de Princeton. Edwards morreu em 22 de março de 1758, depois de uma complicação na vacina de varíola. Parece que as resoluções desse irmão, que são 70, pelo menos ele colocou essas 70, registrou, o ajudaram a viver de maneira fiel a Deus, até onde é possível um pecador desse lado do céu. Então, vou ler essas resoluções, está projetado aqui para nós, depois eu vou mandar, porque se eu só mandasse, eu sei que muitas vezes o que acontece conosco? Fala assim, ó, depois vocês leem em casa. Normalmente, o que acontece? A gente não lê, né? A maioria talvez não lê. Então, vamos ler juntos, tá bom? Não é para você repetir, mas eu vou ler, a gente vai acompanhando. E pedido assim, reflita nisso. Uma forma de ter uma vida cristocêntrica. Pode ser que você vai acrescentar ou vai aproveitar de outra maneira na sua vida, mas quando enviar, aproveita isso para refletir na sua vida com Deus, tendo, o nosso modelo é Jesus, mas tendo como exemplo, né, pessoas que também buscaram viver de maneira a mostrar a glória de Deus, não só de boca, porque isso é fácil, mas de maneira dedicada ao Senhor na sua vida, até o fim. A vida desse irmão foi uma vida curta, era meio comum naquela época, mas é interessante a produção. Se você pega um livro do Jonathan Edwards, tem alguns na biblioteca aqui inclusive, você vai perceber o empenho, a carga teológica. Ele não fala uma frase sem colocar pelo menos 2, 3 bases bíblicas depois de cada frase. Estudioso profundo das Escrituras, não perfeito, ok? Já vê na teologia deles algumas coisas, né? Teologia perfeita só está nas Escrituras do Senhor. Então, mas um homem exemplar em relação a uma dedicação a Deus, até o fim da vida. Então, colocar aqui as resoluções para a gente. Ele escreveu o seguinte, nesses 2 anos aí: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Lembra de ler essas resoluções uma vez por semana. Lembra, ele colocou para ele mesmo. Leia uma vez por semana. Ok? Então, primeira, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever,
e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que venha a enfrentar. Resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Resolvi arrepender-me, caso eu um dia me torne menos responsável no tocante a essas resoluções, negligenciando uma ínfima parte de qualquer uma delas e confessar cada falha individualmente, assim que cair em mim. Resolvi também nunca negar alguma maneira ou coisa difícil, seja no corpo ou na alma, menos ou mais, que leve à glorificação de Deus. Também não sofrê-la se tiver como evitá-la. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei forma de torná-lo o mais proveitoso possível. Resolvi viver usando todas as minhas forças enquanto viver. Resolvi jamais fazer alguma coisa que eu não faria, se soubesse que estava vivendo a última hora da minha vida. Resolvi ser a todos os níveis, tanto no falar como no fazer, como se não houvesse ninguém mais vil que eu sobre a terra, como se eu próprio houvesse cometido esses mesmos pecados, ou apenas sofresse das mesmas debilidades e falhas que todos os outros. Também nunca permitirei que o tomar conhecimento dos pecados dos outros me venha trazer algo mais que vergonha sobre mim mesmo, e uma oportunidade de poder confessar meus próprios pecados e miséria a Deus. Resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre minha própria morte e sobre as circunstâncias relacionadas com a morte. Resolvi sempre que experimentar e sentir dor, relacioná-la com as dores do martírio e também com as do inferno. Resolvi que sempre que pense em qualquer enigma sobre a salvação, fazer de tudo imediatamente para resolvê-lo e entendê-lo, caso nenhuma circunstância me impeça de fazê-lo. Resolvi, assim que sentir o mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Resolvi nunca cessar de buscar objetos precisos para minha caridade e liberalidade. Resolvi nunca fazer algo em forma de vingança. Resolvi nunca sofrer nenhuma das mais pequenas manifestações de ira vinda de seres irracionais. Resolvi nunca falar mal de ninguém de forma tal que afete a honra da pessoa em questão, nem para mais nem para menos honra, sob nenhum pretexto ou circunstância, a não ser que possa promover algum bem e que possa trazer um real benefício. Resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Resolvi viver de tal forma em todo o tempo, como vivo dentro dos meus melhores padrões de santidade privada e daqueles momentos que tenho maior clarividência sobre o conteúdo de todo o evangelho e percepção do mundo vindouro. Resolvi nunca fazer algo que tenha receio de fazer uma hora antes de soar a última trombeta. Resolvi manter a mais restrita temperança em tudo que como e tudo quanto bebo. Resolvi nunca fazer algo que possa ser contado como justa ocasião para desprezar ou mesmo pensar mal de alguém, de quem se me aperceba algo mal. Essas resoluções foram escritas em 1722. Aí tem as outras. Resolvi esforçar-me para obter para mim mesmo todo o bem possível do mundo vindouro, tudo quanto me seja possível alcançar de lá, com todo o meu vigor em Deus, poder, vigor, veemência, violência interior mesmo, tudo quanto me seja possível aplicar e admoestar sobre mim mesmo, de qualquer maneira que me seja possível pensar e aperceber-me. Resolvi tomar ação deliberada e imediata, sempre que me aperceber, que possa ser tomada para a glória de Deus, e que possa devolver a Deus sua intenção original sobre nós, seu desígnio inicial e sua finalidade. Caso eu descubra também que em nada servirá a glória de Deus exclusivamente, repudiarei tal coisa e a terei como um evidente quebra da quarta resolução.
Resolvi que sempre que encetar e cair por um caminho de concupiscência e mal, voltar atrás e achar sua origem em mim, tudo quanto origina em mim tal coisa. Depois encetar por uma via cuidadosa e precisa de nunca mais tornar a fazer o mesmo, e de orar e lutar de joelhos e com todas as minhas forças contra as origens de tais ocorrências. Resolvi examinar sempre cuidadosamente, de forma constante e precisa, qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. Resolvi abater tais coisas, à medida que as vejo abatendo minha segurança. Resolvi nunca omitir nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga glória a Deus. Irei então, e com frequência, rever todas as minhas omissões. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Resolvi nunca ter como uma oração ou petição, nem permitir que passe por oração algo que seja feito de tal maneira, ou sob tais circunstâncias que me possam privar de esperar que Deus me atenda. Também não aceitarei como confissão algo que Deus não possa aceitar como tal. Resolvi extenuar-me e esforçar-me ao máximo de minha capacidade real para, a cada semana, ser levado a um patamar mais real do meu exercício religioso, um patamar mais elevado de graça e aceitação em Deus do que tive na semana anterior. Resolvi nunca dizer nada que seja contra alguém, exceto quando tal coisa se ache de pleno acordo com a mais elevada honorabilidade evangélica e amor de Deus para com a sua humanidade, também de pleno acordo com o grau mais elevado de humildade e sensibilidade sobre seus próprios erros, sobre meus próprios erros e falhas, e de pleno acordo àquela regra de ouro celestial. E sempre que disser qualquer coisa contra alguém, colocar isso mesmo mediante a luz dessa resolução convictamente. Resolvi que deverei ser estrita e firmemente fiel à minha confiança, de forma que o provérbio 26, mas o homem fiel, quem o achará? Não se torne nem mesmo parcialmente verdadeiro a meu respeito. Resolvi fazer tudo o que poderei fazer para tornar a paz acessível, possível de manter, de estabelecer, sempre que tal coisa nunca possa interferir ou inferir contra outros valores maiores e de aspectos mais relevantes. Resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. Resolvi que sempre que me puser a questionar se cumpri todo o meu dever, de tal forma que minha serenidade e paz de espírito sejam ligeiramente perturbadas através de tal procedimento, colocá-lo diante de Deus e depois verificar como tal problema foi resolvido. Resolvi nunca dizer nada de mal sobre ninguém que seja, a menos que algum bem particular nasça disso mesmo. Resolvi inquirir todas as noites ao deitar-me, onde e em quais circunstâncias fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, mês e semana. Resolvi nunca mais dizer nada, nem falar sobre algo que seja ridículo, esportivo ou questão de zombaria no dia do Senhor. Resolvi nunca fazer algo que possa questionar sobre sua lealdade e conformidade à lei de Deus, para que eu possa mais tarde verificar por mim mesmo se tal coisa me é lícito fazer ou não, a menos que a omissão de questionar me seja tornada lícita. Resolvi inquirir cada noite de minha existência, antes de adormecer, se fiz as coisas de maneira mais aceitável que eu poderia ter feito, em relação a comer e beber. Resolvi inquirir de mim mesmo, no final de cada dia, de cada semana, mês e ano, onde e em que áreas poderia haver feito melhor e mais eficazmente.
Resolvi que com frequência renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus. O mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja, e o qual reassumo solenemente nesse dia 12 de janeiro. Resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo de algum modo, mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento de minha vida fosse um normal dia de culto a Deus. Resolvi que nenhuma área dessa vida terá qualquer influência sobre qualquer de minhas ações, apenas a área da vivência para Deus, e que também nenhuma ação ou circunstância que seja distinta da religião seja a que me leve a concretizar. Resolvi também que nenhum prazer ou deleite, dor, alegria ou tristeza, nenhuma afeição natural, nem nenhuma das suas circunstâncias correlacionadas, me seja permitido a não ser aquilo que promova a piedade. Resolvi nunca mais permitir qualquer medida de qualquer forma de inquietude e falta de vontade diante de minha mãe e pai. Resolvi nunca mais sofrer qualquer de seus efeitos de vergonha, muito menos alterações de minha voz, motivos e movimentos de meu olhar, e de ser especialmente vigilantes acerca dessas coisas quando relacionadas com alguém de minha família. Resolvido a encetar tudo ao meu alcance para me negar tudo quanto não seja simplesmente disposto e de acordo com uma paz benévola, universalmente doce e meiga, repleta de quietude, hábil, contente e satisfeita em si mesma, generosa, real, verdadeira, simples e fácil, cheia de compaixão, industriosa e empreendedora, cheia de caridade real, equilibrada, que perdoa, formulada por um temperamento sincero e transparente, e também farei tudo quanto tal temperança e temperamento me levar a fazer. Examinarei e serei severo e acutilante nesse exame cada semana, se por acaso assim fiz e pude fazer. Resolvia constantemente e através da mais acutilante beleza de caráter, empreender no escrutínio e exame minucioso e muito severo, para constatar e olhar qual o estado real de toda a minha alma, verificando por mim mesmo se realmente mantenho um interesse genuíno e real por Cristo ou não, e que quando eu morrer, não tenha nada de que me arrepender a respeito de negligências desse tipo. Resolvi a que tal coisa, de não ter afeto por Cristo, nunca aconteça, se eu a puder evitar de alguma maneira. Resolvi que sempre agirei de tal maneira, que julgarei e pensarei como faria dentro do mundo vindouro apenas. Resolvi que agirei de tal forma, em todos os sentidos, como iria desejar haver feito quando me achasse numa situação de condenação eterna. Eu, com muita frequência, ouço pessoas de uma certa idade avançada falarem como iriam viver suas vidas de novo, caso lhes fosse dada uma segunda oportunidade de a tornarem a viver. Eu resolvi viver minha vida agora e já, tal qual eu fosse desejar vivê-la, caso me achasse em situação de desejar vivê-la de novo, como eles, caso eu chegue a uma idade avançada como a sua. Resolvi apetrechar e aprimorar cada oportunidade, sempre que me possa achar no estado de espírito sadio e alegremente realizado, para me atirar sobre o Senhor Jesus numa reentrega também, para confiar nele, consagrando-me a mim mesmo inteiramente a ele, também nesse estado de espírito, que a partir dali eu possa experimentar que estou seguro e assegurado, sabendo que persisto a confiar no meu Redentor mesmo assim. Acho que está com um pouco de... Você está com eco, a microfonia? Aí, obrigado.
sempre que ouvir falar algo sobre alguém que seja digno de louvor e dignificante, e o possa ser em mim também, resolvi tudo encetar para conseguir o mesmo em mim e por mim. Resolvi tudo fazer como faria, caso já estivesse experimentado toda a felicidade celestial e todos os tormentos do inferno. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas veleidades corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada, caso me ache numa senda de falta de sucesso nessa mesma luta. Resolvi que quando eu temer adversidades ou maus momentos, irei examinar-me e ver se tal não se deve a não ter cumprido todo o meu dever e cumprir a partir de então, e permitir que tudo mais em minha vida seja providencial para que eu possa apenas estar e permanecer inteiramente absorvido e envolvido com o meu dever e meu pecado diante de Deus e dos homens. Resolvi a não apenas extinguir, nem que seja algum leve ar de antipatia, simpatia fingida que encobre meu estado de espírito, impaciência em conversação, mas também e antes poder exprimir um verdadeiro estado de amor, alegria e bondade em todos os meus aspectos de vida e conversação. Resolvi que sempre que me achar consciente de provocações de má natureza e de mau espírito, que me esforçarei para antes evidenciar o oposto disso mesmo, em boa natureza e maneira, sim, que em tempos tal qual esses, manifestar a boa natureza de Deus, achando, no entanto, que em algumas circunstâncias tal comportamento me traga desvantagens, e que também em algumas outras circunstâncias seja mesmo imprudente agir assim. Resolvi que sempre que meus próprios sentimentos comecem a comparecer minimamente desordenados, sempre que me tornar consciente da mais ligeira inquietude interior, ou a mínima irregularidade exterior, me submeterei de pronto à mais estrita e minuciosa examinação e avaliação pessoal. Resolvi que a falta de predisposição nunca me torne relaxado nas coisas de Deus, e que nunca consiga retirar minha atenção total de estar plenamente fixada e afixada só em Deus. Exista a desculpa que existir para me tentar, tudo que a fala de predisposição me instiga a fazer, ou a falta de predisposição me instiga a fazer, abre-me o caminho do oposto para fazer. Resolvi a nunca fazer nada a não ser resolvi a nunca fazer nada a não ser como dever, e depois, de acordo com Efésios 6, 6 a 8, fazer tudo voluntariosamente e alegremente, como que para o Senhor e nunca para o homem, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Supondo que nunca existiu nenhum indivíduo neste mundo, em nenhuma época do tempo, que nunca haja vivido uma vida cristã perfeita em todos os níveis e possibilidades, tendo o cristianismo sempre brilhante em todo o seu esplendor, e parecendo excelente e amável, mesmo sendo essa vida observada de qualquer ângulo possível e sob qualquer pressão, eu resolvi agir como se pudesse viver essa mesma vida, mesmo que tenha de me esforçar no máximo de todas as minhas capacidades inerentes, e mesmo que fosse o único em meu tempo. Bebe um pouco d'água aqui, tá bom? Aí vocês respiram também, né? De certa forma, esse irmão foi se tornando alguém assim no seu tempo. Muitos aqui sabem, né? Mas ele foi usado por Deus como instrumento
pela graça de Deus, naquele primeiro grande reavivamento nos Estados Unidos, fazendo algo parecido que eu estou fazendo aqui. Estou dizendo o seguinte: ler o seu sermão. Ele estava lendo um sermão que você pode achar de domínio público na internet, chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E ele estava lendo esse sermão, e quando ele levantou os seus olhos assim para a congregação, vários levantou porque estavam escutando gritos, né, na congregação. Pessoas estavam agarradas às colunas, jurando que estavam vendo o inferno abaixo delas. E a partir desse momento, Deus começou um avivamento nos Estados Unidos, muitas conversões, muitas recuperações de igreja, que naquela época também, apesar de todo esse fervor, muitos já estavam se desviando, vivendo para si mesmos. Então, só um parênteses a respeito da vida dele também. Ele talvez tinha conhecido mais por esse sermão do que por qualquer outra coisa que ele escreveu. Mas as outras coisas são muito mais proveitosas para nós como cristãos. Mas é interessante esse aspecto, como Deus usou a vida desse homem também. Vamos continuar aqui, né? Resolução 64. Está acabando, irmãos. Resolvi que quando experimentar em mim aqueles gemidos inexprimíveis, Romanos 8, 26, os quais o apóstolo menciona e dos quais o salmista descreve como: a minha alma se consome de anelos por tuas ordenanças a todo o tempo, Salmo 119, 20, assim que é o escrito dele, né? Cada frase começa a colocar a base bíblica ali. Que os promoverei também com todo o vigor existente em mim, e que não me cansarei, Isaías 40, 31, no esforço de dar expressão a meus desejos tornados profundos, nem me cansarei de repetir esses mesmos pedidos e gemidos em mim, nem de o fazer numa seriedade contínua. Resolvi que me tornarei exercitado em mim mesmo durante toda a minha vida, com toda a franqueza que é possível, a sempre declarar meus caminhos a Deus, e abrir toda a minha alma a Ele, todos os meus pecados, tentações, dificuldades, tristezas, medos, esperanças, desejos e toda outra coisa, sob qualquer circunstância, tal como o Dr. Menton diz em seu sermão número 27, baseado no Salmo 119. Resolvi que sempre me esforçarei para manter e revelar todo o lado benigno de todo semblante e modo de falar em todas as circunstâncias de toda a minha vida e em qualquer tipo de companhia, a menos que o dever de ser diferente exija de mim que seja de outra maneira. Resolvi que depois de situações aflitivas, avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser, e que bem me adveio através dessas mesmas situações. Resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado, e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus, e implorar a necessária condescendência e ajuda dele, até nos aspectos religiosos. Resolvi fazer tudo aquilo que, vendo outros fazerem, eu possa haver desejado ter sido eu a fazê-lo. Que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. E eu? E você? Após sua autoavaliação bíblica e prováveis correções, quais serão as resoluções que mais podem ajudá-lo a refletir a Deus em sua vida e perante o mundo? Importante pensar nessas coisas. A gente sabe, pelos escritos, pela vida desse irmão, que o que ele colocou aqui foi resultado de estudo intenso e profundo das Escrituras, que para ele se resumirem em 70 resoluções. Pode ser que para a gente seja menos,
pode ser que a gente aproveite algumas delas para a nossa vida. Seria bom a gente ter um hábito. Percebe quantas vezes ele atribui, seja as suas dificuldades, seja as situações que ele sofre, o que ele não gosta que aconteça, quantas vezes ele atribui aos outros essas coisas? Alguém reparou? 5? 10? Uma? Ele atribui a quem? A sua necessidade de continuar vivendo segundo a palavra de Deus. A necessidade de mudança pessoal, de autoavaliação bíblica e profunda, porque é isso que a Escritura ensina. A Escritura não está ensinando que nós não sofremos males verdadeiros, ele coloca aqui inclusive, que o 2025, né, não vai trazer um monte de coisas que a gente não gosta, não concorda, que vão trazer prejuízo verdadeiro às nossas vidas. Até os louvores que a gente recebe podem se tornar motivo de orgulho, a Bíblia fala, e também tornar motivo de prejuízo para nós. Por isso, a gente vê essa intensidade em se autoavaliar continuamente e se corrigir biblicamente, para ter uma vida que chegue no final, a pessoa viveu 55 anos no caso dele, chegar no final e saber que, de verdade, ou seja, biblicamente, eu agradei a Deus. A gente ouviu bastante esse ano, estudando escatologia com Pierre, sobre, né, pode ser que a gente nem chegue no 2025. Quando eu li essas coisas, irmãos, tomei um choque, né? Assim, puxa, como muitas vezes estou despreparado para encontrar o Senhor. Eu que realmente acredito na volta ou na vinda iminente do Senhor, como muitas vezes a vida simplesmente, né? A gente pode ir vivendo de qualquer jeito. Então isso aqui, espero que me ajude, espero que ajude vocês a vivermos com este foco, a glória de Deus, que resolve na nossa vida os nossos pecados, que vão nos ajudar a lidar com qualquer situação que aconteça no ano que vem, se Deus permitir a gente entrar em 2025, né? Que a gente possa terminar, né, pregando, né, lembrando, sei que vai ser feito isso no dia 31, mas tendo assim, frutos verdadeiros, para falar, por causa de uma santa preocupação em viver somente para Deus, porque percebe, se um coração estiver dividido, isso aqui não vai acontecer, em viver somente para Deus, somente para o que Ele pensa de mim nas Escrituras, somente em aprender a obedecer às Escrituras, aí, resoluções verdadeiras vão gerar frutos verdadeiros, que vão glorificar verdadeiramente a Deus. E é isso que qualquer cristão normal quer. Qualquer cristão normal quer isso. Quer viver como Paulo, né? Glorificando a Deus pelo que Ele fez no Evangelho, pelo seu alcance na nossa vida. A minha vida é para ser dedicada ao Senhor. O Senhor pode gastar a minha vida. Eu preciso reorganizá-la de uma forma que ela sirva somente aos propósitos que o Senhor estabeleceu nas Escrituras para mim e para você. E qualquer papinho furado, qualquer conversinha que tente levar para um outro caminho, qualquer deleite que não proceda desse tipo de vida, chutar, sabe, jogar fora,
não ficar se contentando com lata de lixo, coisas que podem até não ser pecados, mas podem ser um peso na nossa vida, que vão aos poucos gastar a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa força, a nossa saúde, em algo que no final das contas, era talvez os maiores medos desse homem aqui, e tem que ser o nosso também, de chegar diante de Jesus e falar assim, nossa, que vida fútil, que prestou, que foi de proveito para mim, tudo que o Senhor fez a meu favor. Então, essa santa preocupação, com essa santa avaliação, pode nos ajudar, né, a agir, a crer e viver dessa forma. Então, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude nisso, amém? Gasta um minuto, você com Deus, pedindo isso a Ele. Depois eu encerro orando, tá bom? Senhor Deus, queremos te agradecer, porque o Senhor está em nossa vida, pelo Evangelho que nos alcançou, por Jesus, que não poupou, que decidiu deixar o seu estado absoluto de glória na tua presença, para vir a este mundo, viver uma vida cujo foco sempre foi glorificar o Pai, sempre foi cumprir o plano que na Trindade foi estabelecido, um plano do qual o Senhor mesmo não necessita desse plano. O Senhor é Deus, o Senhor não tem carência de absolutamente nada. Nós precisamos, e nós recebemos o Evangelho, as boas novas de que o Senhor nos perdoa, nos reconcilia, nos traz para viver, nos adota como teus filhos, e agora está nos ensinando a viver como os filhos do Senhor, para termos um caráter como o Filho do Senhor Jesus. É fácil a gente esquecer disso, porque nós somos autocentrados, Senhor. Nós acreditamos que quando os nossos pensamentos, os nossos planos, quando as coisas que a gente mais quer dão certo, quando a gente fica feliz com coisas que até um descrente também fica, a gente muitas vezes encara que é o melhor que podemos ter do Senhor nesse mundo. Isso é mentira. Só que o nosso coração se satisfaz com essas coisas. Nós não estamos acostumados a viver como nobres, como um sacerdócio real, como uma nação santa, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos acostumados a viver uma vida medíocre, uma vida que se contenta com coisas que são erradas, com aprovação dos outros, com impressionar pecadores, com não ofender pecadores, quando o seu filho foi ofendido o tempo todo e carregou as nossas ofensas todas, e nos prometeu que nesse mundo aqui, todo cristão fiel vai sofrer a mesma coisa, se for fiel. Nós estamos acostumados com viver uma vida miserável, mesmo tendo o privilégio
de conhecer o Senhor, de ter uma mente nova, de ter as Escrituras diante de nós, vários tipos, várias versões, nós temos abundância de recursos para conhecer o Senhor e para viver do seu jeito. Nós não temos nenhuma desculpa, mas nós nos desculpamos diante de Ti. Nós achamos muitas coisas que queremos fazer, que queremos nos dedicar, que não é gastar tempo com o Senhor, avaliando nossa vida para glorificar o Senhor. Nós somos bons em avaliar a vida dos outros. Nós somos bons em ver pecados nas pessoas, porque somos muito ruins em olhar para os nossos próprios. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, porque sem ela, como esse irmão colocou lá no começo, é só a Tua graça que pode nos fazer pensar e viver dessa forma. Só a Tua graça. Nós não temos força em nós mesmos, porque nós somos muito defeituosos, e mesmo defeituosos, nós achamos que somos grande coisa. Te pedimos então que o Senhor nos ajude, por meio da Tua graça, por meio do Espírito que habita em nós, a quando abrirmos a Tua palavra, Senhor, primeiro nós querermos fazer isso, com anseio verdadeiro, com sinceridade no coração, de querer aprender a obedecer o Senhor, de querer ser parecido com Cristo, para agradar o Pai. Nos dá arrependimento verdadeiro, contrição verdadeira, nos ajuda a querer uma coisa só, que o Senhor já colocou para nós. Toda vez que a gente estiver se desviando, Senhor, nos ajuda, nos traz de volta, nem que o Senhor tenha que fazer qualquer coisa, para nos colocar de novo, na sensatez do Teu caminho. E nós Te louvamos, porque esse é o Teu plano. O Senhor preparou esse banquete diário para nós. Nos ajuda a vencer nossa negligência, nossa preguiça, nosso gasto de energia com coisas absolutamente fúteis deste mundo, para nos dedicarmos a Ti, a sermos como indivíduos e como igreja, pessoas que glorificam o Senhor, não na teoria, mas no dia a dia, como um culto diário a Deus. Te agradecemos, Deus, porque é o que o Senhor quer para nós. Nós temos certeza de que o Senhor, dia a dia, procura nos conduzir nesse caminho. E Te louvamos por isso. Só o Senhor para nos amar dessa forma. E para nos ajudar a eliminar aquilo que a gente considera amor, mas que na verdade é o que destrói a nossa vida. Não deixa que cada um aqui vá por outro caminho, mas a gente possa andar em 2025 juntos, com mais pessoas querendo andar juntos, como discípulos que fazem discípulos do Senhor Jesus. Não de nós, do Senhor Jesus. E nós Te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela vida de homens e mulheres na história da Tua igreja, que decidiram viver de forma normal, bíblica, e que nos ajudam também a repensar nossa vida e a querermos dedicar mais a Ti. Ajuda que essas sejam as nossas conversas aqui dentro, Senhor, que seja o nosso interesse na vida do outro. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé novamente, amados. Bondade de Deus,
continuar essa oração do pastor Maurício, né? Em louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Rômulo, poder sentar, amados. Obrigado. Pessoal, vamos lá. A gente quer tentar fazer isso de forma ordenada e indecente.